Olá, meus amigos. Nós estamos aqui mais uma vez no Francamente Falando e hoje vamos conversar com um médico e vamos falar de coisas interessantes, vamos falar de coisas que eu quero crer que você vai gostar muito. Ele é simpático, mais do que isso, é inteligente, mais do que isso, um excelente profissional. A gente vai falar com o Dr. Marcos Cabreira. Dr. Marcos, a sua especialidade, tudo bem com o senhor, e a sua especialidade? Ô Paulo, é um prazer estar aqui falando com o pessoal que te acompanha, com todo esse público grande, né? Olha, eu sou geriatra, né? Geriatria é uma coisa bastante nova e que olha para um extrato, por um perfil de pessoas que também é novo na sociedade, né? Quer dizer, hoje, cada vez mais, nós temos mais gente acima de 60 anos e é o que a gente percebe que faltava, né? Um jeito da medicina de cuidar da saúde para esse público, né? Então a geriatria se debruça sobre isso, né? A geriatria, ela estuda o envelhecimento desde quando ele começa lá com uns 20 anos, com 30 anos, e vai entendendo como é que a pessoa fica dentro desse processo, né? E aí entram as doenças, né? Que depende do tempo que você vive, por isso que a gente fica aí um pouco especialista nessas doenças. Eu costumo dizer que o homem não é parafuso. Ou seja, parafuso você faz um, o resto tudo é igual. O homem, cada um é de um jeito. Ao examinar o paciente, o senhor como médico, e ainda jovem, o senhor vai mais no exame ou o paciente te ajuda no diagnóstico? É impressionante, né? Como eu, além de ser médico geriatra, sou professor da Universidade Estadual de Londrina. Então, eu também ensino os alunos a lidar com esse desafio de tirar do cliente aí as informações. Mas o cliente idoso, ele é interessante porque ele fala com os olhos, ele fala com o jeito, ele fala com o abraço, né? Então, a gente consegue, ele é um indivíduo mais transparente, ele é mais transparente. E como você bem disse, ele não tem uma homogeneidade. Por exemplo, quando você trabalha com crianças, você imagina que a maioria das crianças tem um comportamento, tem uma história, gosta de uma coisa, eles têm uma homogeneidade. Se a gente fala de pessoas que envelhecem, nós estamos falando de heterogeneidade, porque ali, junto com a doença, tem o que ele viveu. A história. Isso, junto com a doença tem as frustrações. A estrada. Exatamente. Então, você vê que a hipertensão do indivíduo de 70 anos, ela não é só hipertensão, ela é hipertensão nesse contexto da vida dele, né? Quando a gente fala da artrose, a gente fala da Alzheimer, a gente fala do Parkinson, você veja que cada um de nós tem um encaixe, né, com essa história. E cada vez mais a geriatria é uma especialidade médica que olha além do biológico, né? É esse o grande desafio, olhar além do biológico. Doutor Marcos, o Alzheimer, que é uma doença hoje diagnosticada, interpretada, conhecida, era na minha época, eu falo isso pelos 76 que eu tenho, mineiro como sou, a chamada caduquice. Você vê que seria parecido? Você vê que porque nós não tínhamos esse nome tão bonito, Alzheimer, que é um médico alemão que descobriu. Exatamente, ele já descobriu há mais de 100 anos, né? Mas você vê, nós não sabíamos como é que era envelhecer, Paulo. A gente não sabia. Só para você ter uma ideia, há 50 anos no Brasil se vivia em torno de 55 anos de expectativa de vida. Hoje é 78. Então, a quantidade de idosos na sociedade está mostrando para a gente essas coisas. Eu estou há 30 anos sendo professor da universidade e no início o difícil era escrever a palavra Alzheimer, pronunciar a palavra Alzheimer, porque era tão difícil, né? Hoje eu costumo falar que o Alzheimer está na casa das pessoas. Todo mundo tem um parente, todo mundo tem um familiar, todo mundo tem um vizinho que está com essa doença e todo mundo tem um medo de ter essa doença. E tem idade para acontecer o Alzheimer?
Alzheimer? Nós sabemos o seguinte, quanto mais aniversário você fizer, mais chance você tem de ter. Existe um Alzheimer que já acontece após os 50 anos. É bem mais difícil. O Alzheimer precoce, o Alzheimer genético, ele acontece em torno de 50, 50 e poucos anos. Eu mesmo tenho pacientes que tiveram acima de 50 anos. Mas a gente sabe que aos 80 anos, você imagina, quem conseguir chegar aos 80 anos, 1 de cada 3 vai ter um padrão de doença neurológica que a gente chama de demência. Uma vez chamando de demência, nós temos que descobrir que diagnóstico. Entre as causas de demência, o Alzheimer é o mais frequente. O caso do ator Bruce Willis, demência. Isso, ele tem um tipo específico de demência que chama-se demência frontotemporal. Essa demência frontotemporal é interessante. Ela não começa com alteração de memória. Por exemplo, o indivíduo fala assim, poxa vida, eu não sei o nome do fulano, eu não sei, eu esqueço o celular toda hora, eu me perco em alguns lugares. Memória. Isso é a memória e aprendizado. A frontotemporal, ela dá comportamento alterado. E no Bruce Willis, ele teve uma com afasia, com dificuldade de linguagem. Tanto é que ele estava gravando e ele não conseguia achar as palavras, tá certo? Então, essa que é a manifestação. Essa demência frontotemporal não é a mais frequente. Eu diria que ela é a 5ª demência mais frequente. A grande campeã é o Alzheimer. E as pessoas que cuidam da vítima de Alzheimer, da pessoa acometida com Alzheimer, a tendência dela é assimilar aquilo, é sofrer junto, porque a gente fala muito da pessoa que tem Alzheimer. Essa pessoa não sente dor. Alzheimer não dá dor. Não dá dor. Eu diria até que o Alzheimer ele compromete pouco a qualidade de vida, né? A gente quer mesmo que o Alzheimer... a gente precisa entender isso. Eu tenho uma alteração neurológica que me faz ter uma desvantagem, seja no aprendizado, seja na memorização, seja na linguagem, mas diz que seja o Alzheimer na comunicação. Também, o não faz xixi na roupa? Não, então. Ou ele levanta, faz xixi na... Só que é uma doença evolutiva, Ah. que tem uma doença em torno de 10 a 15 anos, quando não se toma remédio. E aí você progride essa doença com outras dificuldades, tá certo? E é uma doença irreversível, progressiva, tá certo? Agora, isso que você colocou... não tem cura. Não tem cura por enquanto. Mas isso que você colocou é uma coisa importante. Aonde está o sofrimento do Alzheimer? Está o sofrimento no entorno, no familiar, no cuidador. Tanto é que nós temos estatísticas mostrando coisa absurda, que o acompanhante de Alzheimer, seja ele a esposa, o esposo, o irmão, o filho, tem mais chance de adoecer e morrer do que o próprio paciente de Alzheimer. Então, este é o olhar que nós temos que ter diante da doença de Alzheimer. Um olhar de generosidade para aquele indivíduo que cuida, para aquele indivíduo que acompanha, para que ele entenda bem o que é o Alzheimer e o seu todo o potencial, para que a gente também não deixe de viver bem, apesar de ter uma doença como essa. O Dr. Marcos é especialista em Alzheimer, outras doenças geriátricas e também ele, não sei se é especialista, mas conhecedor profundo do problema da insônia, né? Sem dúvida. É que quando a gente fala, quando a gente se posiciona para estudar o processo de envelhecimento, o envelhecimento das pessoas, a gente assimila todo o conjunto de situações que atrapalham o indivíduo na vida adulta e da adulta para a velhice. E a insônia é um grande problema. Né? Você veja que o sono hoje ele é uma necessidade humana, né? E como a gente tem lidado mal com os nossos sonos, né? A gente tem um desprezo pelo horário de dormir e quer depois artificializar. Então você vê isso, né? As pessoas não valorizam o horário do sono, as pessoas não fazem aquilo que é preciso, como se cuidar, não exagerar nem no estresse, nem no exercício, nem na comida antes de dormir, não usar televisão, celular
computador antes de dormir, e a gente quer depois artificializar usando um número excessivo de medicamentos para dormir. Então, esse que é um grande problema, sabe, Paulo? O sono realmente é uma coisa importante que as pessoas deixam de lado. A cidade grande, potencialmente mais movimentada, mais iluminada, mais barulhenta, ela atrapalha o sono também. Como dormir numa cidade como São Paulo, que não dorme, é chamada cidade que não dorme. É ambulância para um lado, é bombeiro para o outro, é carro para um lado. Você colocou duas condições muito importantes para que o cérebro entre no estado de sonolência. Escuro, porque quando eu estou no escuro, eu produzo a melatonina, que é o hormônio do sono, e silêncio. Eu preciso fazer com que o meu cérebro ele comece a ficar mais tranquilo. Por isso que é muito difícil, conforme a sua vida agitada, é mais difícil você ter um sono adequado. Eu não diria nem só das pessoas que vivem numa grande cidade, eu diria das pessoas, por exemplo, que trabalham em turnos, que é uma grande vítima dos déficits do sono, né? Um dia dorme à noite, outro dia não dorme à noite, né? Porque o que a gente precisa? Tem um termo que a gente usa na ciência que chama toalete do sono. Eu preciso cuidar do meu sono. Como? Manter os mesmos horários. Se você costuma acordar às 7 horas, continue acordando às 7 horas e dormindo às 11 horas. Vamos manter a quantidade mínima. Vamos tentar valorizar o momento, evitando excessos. 2 horas antes de adormecer, tire os excessos, tire os estímulos visuais. Vamos dar oportunidade para a melatonina melhorar, tá certo? Isso é extremamente importante. E as pessoas também têm uma visão equivocada do sono. Eles acham que o sono, aos 60 anos, por exemplo, é um sono profundo, que você deita às 11 horas e vai perceber que o dia amanheceu depois às 7 horas. Não é assim para ninguém. A gente tem uma superficialização do sono a cada 2 horas e você pode acordar ou para fazer xixi, ou acordar para se virar, ou para acordar para mudar de lado, mas é normal que eu tenha um sono instável. Eu costumo, por curiosidade e até por profissão, verificar que as pessoas que têm 90 anos ou mais, 100 anos, tem gente de 100 anos, geralmente são do interior. Dificilmente moram nas grandes cidades, e aí eu estou falando do mundo inteiro. Sem dúvida. Geralmente, de onde a senhora é? Do interior de Minas, do interior de não sei o quê. Uma vida simples e que fez chegar aos 100 anos. E a pergunta sempre do repórter é: como é que a senhora chegou aos 100 anos? Então, Paulo, isso é uma coisa bacana, porque o jornalista, você veja que vocês da mídia, vocês da imprensa, fazem essa pesquisa e vocês definiram um termo chamado Blue Zones, as zonas azuis no mundo. Existem uns 6 ou 7 lugares no mundo onde se vive muito. Uma ilha no Japão, outro lugar na Costa Rica, na Itália, aqui no Chile, num pedaço do Equador, né? E na Grécia. E o que faz essas pessoas? Realmente é isso. São pessoas que vivem em comunidades menores, são pessoas que têm hábitos simples, são pessoas que têm uma relação com a comida equilibrada, sem excessos, tá certo? Só que eles têm uma coisa muito importante e que a gente hoje não tem dúvida de que é importante: as relações socioafetivas. Então, nós envelhecemos hoje, bem ou mal, a depender de quem está do seu lado, de como você abraça as pessoas, de como é que você dá a mão para as pessoas, como é que você tem esses vínculos socioafetivos. Isso, a ciência não dava valor antes, Paulo. Até 15 anos atrás, a ciência era muito biológica. Ela falava: o importante para o envelhecimento é o cigarro, a alface, o exercício, tá certo? E o remédio. Isso continua sendo importante, só que nós incluímos aqui coisas que são até mais importantes que isso: o abraço, o afeto, a sociabilização, o pertencimento. Então, tudo isso tem a ver com essas pessoas que conseguiram a grande longevidade. Fala-se muito também do ômega 3
Qualquer coisa, toma ômega 3. Qualquer coisa, use o ômega 3. Serve para tudo o ômega 3. É um grande coringa. O ômega 3, ele não está no peixe. Por que eu tenho que tomar remédio se eu como peixe? Se eu me alimento de sardinha, que é uma coisa até barata, sardinha, que tem ômega 3 a dar com pau. No dia a dia, eu não podia evitar isso ou na preguiça eu vou na pílula? Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, primeiro é o seguinte, olha, eu queria até falar para todo esse pessoal que te ouve, te acompanha. Toda vez que alguém te oferecer alguma coisa como solução para tudo, desconfie. Mas o que é a questão do ômega 3? Existe gordura ruim, existe gordura boa. A gordura ruim é a gordura animal. A gordura do frango, a gordura da costela, a gordura da picanha. Quando você vê aquela gordura, evita. Tá certo? Evita. Tá bem. Existe a gordura boa. A gordura das sementes, a gordura do nozes e a gordura do peixe. Os peixes gelados, eles precisam de gordura para se defender dessa temperatura. E naquela gordura do peixe, nós temos o ômega 3, o ômega 6, que são gorduras bastante positivas, inclusive para o nosso coração. E as pessoas que se alimentam de peixes vivem mais mesmo. Mas eu concordo com você. Então, assim, a melhor forma de ingerir o ômega 3 é através de uma alimentação adequada. É a mesma analogia que a gente faz, por exemplo, com verduras e frutas, que têm antioxidante. Mas quais são os antioxidantes bons? Aqueles da quitanda. Os antioxidantes da farmácia, aquele que se industrializa e te vende, eles não têm o efeito que tem uma boa alimentação. Por isso que a regra é uma boa alimentação. Doutor Marcos, a medicina demonizou. Eu falo a medicina, mas eu vou ser mais objetivo e explícito. As dermatologistas, os dermatologistas, eles demonizaram o sol. O sol faz mal, o sol é uma desgraça, não ande no sol, use chapéu, saiu de casa, protetor. E onde é que foi a vitamina D? Isso, E onde é que está a vitamina D, que é uma coisa natural, como o peixe é natural? Isso. Se a gente for fazer uma analogia histórica da vida, a gente vai perceber que Deus, o Criador, o Divino, não é? Ele deu tudo para a gente, está tudo aí. A grande drogaria são as florestas, a grande drogaria está na natureza, a grande drogaria, tem tudo lá, né? E, claro, a medicina veio e mercantilizou tudo isso para vender remédio para colesterol, ver isso, etc. Tal, a grande indústria farmacêutica no mundo. E aí o sol virou o demônio. Não tome sol, pelo amor de Deus. Essa é uma coisa importante. Então vamos separar um pouquinho. Olha, a vitamina D é importante, muito importante. A gente achava que ela era só importante para o osso. Até 10, 15 anos atrás, a medicina só achava que ela era importante para o osso. Hoje a gente sabe que ela é importante para muitas coisas, para a cabeça, para a parte neurológica, para a parte do coração, para o músculo, tá bem? Então, vitamina D é importante. E nós estamos numa epidemia de baixa vitamina D. Por quê? Porque nós estamos uma vida mais urbana, tá certo? Uma vida mais urbana e uma vida em que a gente corre do sol mesmo. Então, nós temos uma epidemia. Muita gente tem vitamina D baixa. Agora, de um outro lado, nós temos um maior envelhecedor da pele. O maior envelhecedor da pele chama-se sol. A exposição ao sol, principalmente ao sol das 10 às 4 da tarde. Então, eu diria, né, que nós não devemos nos expor ao sol das 10 às 4 da tarde sem protetor solar, mas nós deveríamos nos expormos ao sol num período, no início da manhã ou no final da tarde. Podemos usar protetor solar no rosto, mas no resto do corpo não. Agora, hoje em dia, mesmo tomando sol, é importante dosar a vitamina D, porque realmente isso está muito baixo entre as pessoas. E nos países desenvolvidos, nos países do hemisfério norte, onde eles têm um sol menor, períodos que eles ficam muito tempo sem exposição ao sol, isso é muito mais grave. E eu quero concordar com você que na medida em que a gente tenta sintetizar, produzir benefícios que a natureza traz para a gente, primeiro que a gente não consegue ser tão eficiente quanto Deus
é eficiente na hora de oferecer para a gente gordura boa, na hora de a gente oferecer vitamina, antioxidante. A maneira com que ele oferece é muito mais eficiente do que a maneira com que a gente oferece, que a gente empacota e vende para você comprar. E só que isso facilita a preguiça que as pessoas têm. Vai dizer para o indivíduo fazer exercício, comer alface, comer fruta, comer peixe. Não, ele quer ser trocado por uma pílula que ele compra, que ele toma e o problema dele está resolvido. Nós somos muito preguiçosos. Você precisa emagrecer, dizem as pessoas para os mais gordos. Você precisa emagrecer. Eu vou fazer uma lipo. É mais fácil fazer a lipo. Não, você emagrecer por você, pelo seu interior, pela sua busca. Porque se você engordou, o teu corpo engordou. Sem dúvida. Que você tenha um corpo equilibrado, com o peso, mas como sendo reflexo dos seus hábitos. Dos seus hábitos, né? Nós sabemos, por exemplo, que cada uma de nós que passe dos 30, 40 anos, a gente diminui o músculo, então nós precisamos fazer um pouco de atividade muscular. Nós sabemos, por exemplo, que o mundo hoje ele é um mundo sedentário, né? A gente trabalha o dia todo sem dar 10 passos. Então nós precisamos tirar um pedaço do dia para fazer atividade física. E isso vai gerar uma versão sua equilibrada. Agora, achar que essa versão se consegue com alguma coisa que se compra, gente, é muito difícil. E às vezes eu fico vendo na televisão, meios de comunicação, onde eu trabalho, de onde eu vim, que é rádio e televisão, e fico vendo lá, essa pílula transforma você não vai ter câncer, não vai ter isso. Meu Deus do céu, as pessoas ainda acreditam nessas coisas. Eu fico impressionado, eu vejo artistas de televisão falando de que longevidade se consegue com uma vitamina, com uma caixa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Seria mais fácil se fosse verdade, Paulo. Seria mais fácil, mas eu como professor universitário, pesquisador, eu como uma pessoa de 30 anos de universidade pública, fazendo pesquisa, produzindo teses de mestrado, doutorado, tenho que dizer, né, isso não é verdade. Isso não é verdade. E as pessoas estão querendo vender mais um produto. É verdade. Bom, a gente está quase no final, o papo é bom, muito agradável. Dr. Marcos é uma figura muito importante aqui na região norte do Paraná e é um excelente papo para conduzir uma matéria que interessa a todos nós. Eu queria, no final dessa nossa entrevista, perguntar ao senhor, não sei a fé que o senhor professa, mas perguntar ao senhor, qual é o valor da fé, da oração? Qual é a potencialidade do saber conversar com o seu Criador, de entrar em sintonia com o seu divino na saúde da pessoa? Essa é uma pergunta que eu diria que é extremamente valiosa. É extremamente valiosa. Até alguns anos também, eu sempre coloco esses 15, 20 anos, porque foi o momento em que a medicina, a ciência, começou a pular o muro do biológico, começou a reconhecer que nem só do biológico o corpo humano vivia, e ela assumiu isso. Então, todos nós que somos, que temos fé, seja independente da fé que a gente tem, né? Eu sou um cristão católico, mas a gente percebe que tem muita gente que tem fé e que isso, a gente acreditava que isso tinha um impacto na nossa saúde. Isto, Paulo, é medido hoje pela ciência. Isso é medido hoje pela ciência. O que a gente sabe hoje, tem muitos estudos mostrando que as pessoas que têm uma fé, que acreditam numa coisa que transcendem ao físico, elas vivem melhor, têm mais qualidade de vida, têm mais longevidade, têm melhor resposta ao tratamento. Olha que coisa impressionante, né? Então, assim, independente do nome que você dá
ao que o Deus que você acredita. Também é o fato de você acreditar em alguma coisa que transcenda, que ultrapasse esse limite físico, faz com que você tenha uma condição de saúde melhor. Então, eu, como cristão, não tenho dúvida, a ciência, como um conhecimento bastante quadrado, que precisa dos estudos para isso, também já não tem mais dúvida. A fé faz diferença na nossa saúde. Conversamos assim com o professor médico, Dr. Marcos Cabreira, que hoje veio aqui no nosso canal para transmitir a você uma verdade, uma realidade e uma conversa franca, francamente falando.